Muito boa tarde a todos. O tema que nos cabe debater é aparentemente um tema menos central na avaliação do pós-pandemia do que serão temas de caráter social ou mesmo económico. Mas a verdade é que à medida que vamos saindo do imediatismo do drama que vivemos nos últimos 2 anos e que ganhamos espaço e tempo para refletir exatamente no impacto que a pandemia teve nas nossas vidas, chegamos à conclusão de que este é talvez um tema mais central do que parece, avaliarmos no fundo como é que a saúde da nossa democracia ficou depois desta travessia absolutamente inesperada. Assistimos durante 2 anos aos decisores políticos, muitas vezes atarantados, a terem que aprender em direto e gerir uma situação para a qual não estavam preparados. Vimos uma figura constitucional chamada Estado de Emergência saltar da Constituição ao fim de quase 50 anos, sem praticamente ter sido alguma vez experimentada, para dar cobertura legal a uma série de restrições que nos foram impostas no dia-a-dia, muitas vezes da noite para a manhã. Houve muitas decisões que nos foram comunicadas depois da meia-noite e passámos a ter no nosso léxico diário palavras de que nunca tínhamos praticamente ouvido falar: cordão sanitário, confinamento obrigatório, controle de circulação nas ruas, máscara na cara todos os dias. Houve decisões administrativas que nos foram comunicadas sobre encerramento de espaços comerciais, encerramento de escolas, e tudo isto foi verdadeiramente uma revolução no que toca aos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Portugal foi um país bastante sereno e calmo a digerir este novo quadro restritivo, mas é sobre o impacto que tudo isso teve e as lições que devemos tirar para o futuro que vamos tentar debater durante esta hora. A professora Ana Maria Belchior foi a coordenadora desta parte do estudo. As conclusões que nos apresentou apontam para um inquestionável apoio ao sistema democrático que se manteve na sociedade portuguesa, portanto a democracia não está minimamente em risco, mas simultaneamente a satisfação com o funcionamento da democracia saiu abalado. Tem a sensação de que, pelo estudo que fez, de que esse abalo tem mais que ver com a questão dos direitos, liberdades e garantias ou tem mais que ver com o rombo social e económico que houve na vida das pessoas? Bem, boa tarde, antes de mais, a todos e a todas. Gostava também de começar por agradecer o convite para estar aqui a apresentar e a discutir este estudo. Gostava também de endereçar um agradecimento especial à Fundação pela iniciativa, por nos ter colocado este desafio. É de facto um trabalho meritório aquele que a Fundação faz e a articulação que estabelece com o meio académico e que neste caso permitiu mapear junto à sociedade portuguesa aquilo que é o impacto da pandemia e, para além disso, permite também uma outra coisa que poderá não ser tão visível, mas que é muito, muito relevante, especialmente para quem está na academia, que é a possibilidade de estudarmos o caso português e de o poder comparar com casos de outros países e de outro modo, sem este projeto, isso teria ficado condicionado. Eu gostaria de ir um pouquinho atrás para dar resposta à sua questão. Gostava de, sem repetir aquilo que já foi dito pelo Carlos Jalali ontem, e muito bem, porque ele fez uma excelente síntese daquilo que foram as principais conclusões do nosso projeto, mas gostava de colocar alguma ênfase em alguns pontos que nós detectámos na nossa análise. Uma delas é, de facto, não há um abalar da legitimidade, aos olhos dos cidadãos, não há um abalar da legitimidade da democracia, tal como não houve durante o período da crise económica. O apoio à democracia mantém-se a níveis que são esmagadores, acima dos 90%. No entanto, detectámos que houve um aumento do apoio a soluções tecnocráticas e, talvez com maior relevo, embora o valor tenha decrescido, notamos que prevalece na sociedade portuguesa um apoio bastante significativo e que está acima daquilo que é a média europeia para soluções governativas de líder forte. E, concretamente, o indicador que foi colocado no questionário é o apoio a um líder forte que não tenha que se preocupar com eleições nem com o Parlamento. Portanto, claramente, um líder
tem laivos de autoritarismo. Portanto, um líder que vive e decide à margem de eleições e parlamento. E este valor tem sido sistematicamente mais alto para o caso português, decresceu ligeiramente agora após pandemia, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Itália e com a Espanha, que viram os valores aumentar no que diz respeito ao apoio a este tipo de solução menos democrática. E a explicação que nós encontramos, sabemos que, e também relativamente à satisfação com a democracia, há um decréscimo, e é um decréscimo que já vem de trás, no período da crise económica, tivemos valores também baixos e bastante mais baixos do que os que encontramos na Europa do Norte. E o que sabemos é que quem apoia este tipo de regime autoritário ou soluções governativas com laivos autoritários, são indivíduos com características que são distintas daqueles que apoiam o regime democrático. Sabemos, por exemplo, no que diz respeito à satisfação com a performance da democracia, há uma ligação muito estreita entre o apoiar ou estar satisfeito, aliás, com a performance da democracia e fazer avaliações positivas da performance do governo, especialmente na vertente económica. Agora, mais recentemente, com a pandemia, há já trabalho que vem dizer que a saliência dos assuntos económicos é posta em causa porque há novos assuntos mais prementes relacionados com a pandemia e que estão mais diretamente relacionados com o nível de satisfação que os indivíduos demonstram relativamente à performance do regime democrático. Ora, agora, deixe-me só introduzir uma questão. Diga. Quando fala desse apego à liderança forte e dá o salto para o regime autoritário, não será um salto excessivamente grande? Não quererão as pessoas apenas encontrar segurança na liderança política que comanda o país num período como a pandemia? Bem, enfim, nós não estamos na cabeça das pessoas para saber efetivamente qual é o raciocínio que fazem quando estão a responder. Mas quando o indicador é redigido de molde a pôr ênfase no descurar de eleições e no descurar do papel do Parlamento, claramente estamos a pôr aqui em causa mecanismos que são vitais ao funcionamento do regime democrático. O grande mecanismo na base, e aliás há soluções conceptuais que definem a democracia de modo mais procedimental e evidentemente muito redutor, mas que dizem que a democracia assenta essencialmente num mecanismo que é a existência de eleições que são livres e justas e, enfim, que são regulares. Portanto, para lhe responder, no meu entender, e não estando na cabeça dos respondentes e não podendo dizer com toda a segurança o porquê daquela resposta, para isso precisaríamos de uma abordagem diferente que não o questionário que foi realizado, mas mesmo não o podendo fazer, a formulação do indicador é altamente sugestivo do que o que está em causa é uma solução governativa que vai ao arrepio daquilo que são os princípios democráticos. Oh, Ana, mas voltando à minha pergunta inicial, essa insatisfação que cresceu com o funcionamento da democracia, julga que tem que ver essencialmente com o quê, de acordo com aquilo que estudaram? Era aí que ia agora. Nós sabemos de trabalhos anteriores que há uma relação estreita com a performance do governo e o exercício que fizemos foi analisar em que medida é que avaliações da performance do governo no que diz respeito à resposta, à gestão, à capacidade de gestão da pandemia, tiveram uma influência neste avaliar positivo, no caso dessas avaliações serem positivas, no avaliar positivo do regime e na legitimação do regime democrático, e para aqueles que tiveram avaliações negativas, em que medida é que isso impactou também no apoio a soluções autoritárias, este dito líder forte, e soluções tecnocráticas. E aquilo que notamos é que, de facto, efetivamente essa relação existe. Portanto, a pandemia, não tendo tido um efeito direto em termos de, por exemplo, haver um apoio acrescido a soluções não democráticas, porque, na verdade, nós simplesmente conseguimos detectar que há um apoio à solução tecnocrática e que, apesar de não ser, enfim, não está diretamente relacionado com aquilo que é o modo de funcionamento da democracia, não, enfim, é legítimo que numa situação de crise pandémica em que os políticos não têm o know-how para lidar e para dar as respostas mais eficientes à crise, que se apoiem em especialistas. E há uma
percepção da parte da população de que assim é. Portanto, é legítimo. Este subir do valor do apoio a soluções tecnocráticas, na verdade, neste contexto, é legítimo, é razoável, é compreensível, e não penso que possamos daqui tirar ilações fortes sobre o facto da democracia estar a ser posta em causa. Quanto ao líder forte, tenho mais reservas, porque mesmo pelo que está a ser medido. Mas para lhe responder diretamente à questão que me coloquei inicialmente, há de facto aqui um papel da pandemia que, não tendo alterado tendências em termos de apoio, de um maior apoio a um regime autoritário, pelo menos ajuda a explicar, ajuda a segmentar, ajuda a dividir os indivíduos em termos de apoio. E definitivamente aqueles que estão mais descontentes com a performance do governo, mas também aqueles que sofreram mais o impacto da crise pandémica, portanto aqueles que pertencem a grupos de risco, indivíduos que foram infectados ou conheceram familiares que foram infectados. Portanto, existe uma relação de indivíduos terem passado por esta experiência durante o período pandémico e o apoio a soluções autoritárias. Francisco, esta desvalorização do Parlamento, apesar de tudo, que a Ana referia como um sinal de alerta para uma fase em que se valoriza a liderança forte do governo, apesar de tudo em Portugal isso foi bastante atenuado, ou não? Porque todas as declarações de estado de emergência passaram por uma aprovação do Parlamento e grande parte dos pacotes de medidas tinham que ser aprovados no Parlamento e houve até um consenso bastante alargado em torno das restrições que foram impostas aos cidadãos. O que é que isto significa, no fundo? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite à Fundação e os parabéns pelo estudo, que está de facto um estudo magnífico, pelo valor até objetivo que tem sobre os dados que nos permitem fazer este tipo de avaliações. Devo dizer, no entanto, que eu acho que uma parte importante do estudo mostra-nos que a realidade é bastante ambígua. Não que o estudo seja ou que seja hesitante, não estou a dizer isso. Estou a dizer que a realidade é bastante ambígua e posso tentar responder a essa pergunta começando por aqui. É verdade que muitas das coisas que nós vemos ali têm um lado e o seu reverso. Por exemplo, acho que grande parte dos dados mostram um aparente apego à democracia quando nós vemos o acatamento das medidas, quando vemos o acatamento do Conselho dos Especialistas, a vontade de que o Governo siga os especialistas, o facto disso ter atenuado muito, como está no estudo, aliás, o discurso anti-elitista. A parte do populismo que talvez não tenha crescido ou que tenha diminuído com mais evidência foi a presença no espaço público do discurso contra as elites, porque nós percebemos perante um momento de aflição que era melhor recorrermos a quem sabe do assunto do que aos políticos populistas, como aliás há pouco disse o Alistair Campbell, eram aqueles que não queriam ver a ponta do iceberg. Sim. Ele disse que os políticos que melhor responderam os governos que melhor responderam à pandemia foram aqueles que mais cedo viram a ponta do iceberg. Mas isto tem, a meu ver, alguns reversos que também resultam do estudo. Em primeiro lugar, uma coisa é aceitar as medidas, e aceitamos porque reconhecemos que o governo é legítimo e que está fundamentado em quem tem conhecimento, mas, por outro lado, também convém olharmos para a forma como nós acatamos, sem questionar, as restrições aos direitos, liberdades e garantias, incluindo a forma como acatamos que o processo político ou legislativo não fosse aquele que a Constituição mandava. Quer dizer, é óbvio que muitas coisas, quase tudo, passou pelo Parlamento. Mas, quer dizer, o Governo governava por decreto, quando não podia. Temos agora, ao fim de 2 anos e meio, uma lei na forja, uma lei de emergência sanitária para tentar enquadrar aquilo que na altura teve que socorrer. Sim, e que é uma lei estado de emergência. Enfim, confesso do pouco que eu sei, é uma lei que não pensa para o futuro, acho eu, não pensa tanto para o futuro. Tenta cobrir o passado. Como é que nós vamos fazer uma lei para que o passado fique sancionado?
Basicamente é isso. Mas depois há outras coisas que são mais, que a meu ver até podem ser mais importantes. Reparem de como estes 2 anos mostraram uma cultura ou a ausência de cultura de proteção de dados em Portugal e de amor à privacidade. Não sei se se lembram, quando foi da polémica sobre a Stay Away Covid. Sim. O Primeiro-Ministro, que é o Primeiro-Ministro, disse coisas como: então, mas qual é que é o problema? Tanto nós já damos os dados para tudo, também agora para uma aplicação, que é para salvar vidas. Quer dizer, e nós estamos a... Porque é que é grave? Talvez não espante num país onde a questão do uso dos metadados está claro, e agora embrulhada há anos. Está embrulhada há anos, de 2014, e o Primeiro-Ministro vem dizer que é um problema. Bem, agora a União Europeia vai ter que resolver o problema colocado, e se ele tem que responder a este acórdão do Tribunal de Justiça, mas o acórdão do Tribunal de Justiça é 2014. Portanto, há uma falta de... A falta de cultura sobre a proteção de dados é uma falta de cultura sobre a privacidade. E houve várias medidas e vários tipos de pronunciamentos por parte de responsáveis políticos que mostra que nós não temos qualquer tipo de problema numa situação de emergência aplicar medidas e tornar normais ideias que vão claramente inclinar o plano a favor digamos, não estou a dizer que estejamos perto disso, mas a favor do autoritarismo e para longe da democracia. Só mais dizer mais duas coisinhas muito rápidas. Eu concordo inteiramente com a ideia do líder forte. Eu acho que muitas vezes nós olhamos para este tipo para o acatamento das medidas como um apreço pela democracia, mas eu não sei se muitas vezes o que não está ali é apreço pela autoridade do Estado. E eu acho que muitas vezes é mais apreço pela autoridade do Estado, do soberano, um respeito intrínseco, natural por quem manda, do que propriamente um apreço pelo processo pluralista, democrático, com o seu processo de legitimidade. E, por fim, algo que eu acho que também tem muito a ver connosco, que é o seguinte, que é uma coisa que o estudo, para mim foi aquilo que mais me impressionou no estudo, que é, ou melhor, aquilo que eu registrei com mais intensidade. O estudo mostra que os extremos políticos, o eleitorado dos extremos, é aquele que tem uma noção da política mais conspirativa. Não é nada novo. Já Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, falava de como as pessoas que são mais atreitas ao autoritarismo ou a receber o vírus do totalitarismo são aquelas que são mais isoladas e que olham para o mundo como o mundo estando a conspirar para elas. Isto resulta claramente do estudo sobre o eleitorado, sobre a reação do eleitorado. Claramente o eleitorado do Chega é aquele que diz que achava que fazia uma interpretação mais política das medidas do que técnica e uma interpretação sobre a sua bondade intrínseca do ponto de vista da saúde pública. E isso também me leva a finalizar esta intervenção dizendo o seguinte: aí sim é que eu acho que a pandemia pode ter sido um problema para o sistema político, porque tornou as pessoas mais isoladas, mais a conversar menos umas com as outras, e esse isolamento tendencial, que já vinha atrás, não é só da pandemia, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a polarização. Eu acho que isso pode levar a que, de facto, cresça, como nós sentimos que está a crescer, a ideia, esta percepção sobre a governação como uma concretização de uma qualquer conspiração contra as pessoas, e isso sim são as sementes do autoritarismo. Edna, pegando nestes riscos de apreço por uma governação tão afirmativa que quase totalitária, eu gostava de pegar num dado do estudo que nos mostra que para mais de 50% das pessoas consultadas, a saúde é um bem que está em primeiríssimo lugar comparado com os seus problemas sociais ou com o impacto da pandemia na economia. É isto que justifica, de certa forma, é o medo, é a prioridade dada à saúde, que justifica provavelmente a facilidade com que os portugueses acataram as restrições? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas, e agradecer à Fundação naturalmente o convite, é um privilégio estar aqui. Realmente esse é um dado muito claro que o estudo traz, e eu penso que é impossível sabermos, porque não temos dados comparativos, se meio ano antes qual seria a valorização comparada que os portugueses prestariam a essas diferentes áreas, não é?
Mas em situação de crise, em contexto de crise, a valorização comparada foi efetivamente que a saúde pública deveria prevalecer sobre essas outras dimensões. Eu penso que grande parte dessa percepção da população também se deve à comunicação que o governo estabeleceu na primeira fase da pandemia. Isto porquê? Porque na primeira fase da pandemia houve uma narrativa concertada por parte do governo, mas também da oposição partidária, também dos mídias, também dos especialistas, etc., que concorreram no apoio a essa prioridade. A saúde pública deve estar acima de todas as outras prioridades. Isto foi na fase inicial, naqueles primeiros 2, 3 meses, foi na fase do confinamento, foi na fase do vamos todos colocar máscaras e vamos todos fechar escolas, que foram decisões pesadas em termos governativos, e foi uma mensagem muito clara e que sofreu quase uma ausência de oposição na opinião pública nesta fase inicial. E eu acho que isso contribuiu em grande parte para que a opinião pública, os cidadãos em geral, concorressem nessa mesma perspectiva, que a saúde pública devia ser a prioridade e, portanto, o nosso acatamento e o nosso cumprimento destas medidas é essencial para o sucesso no combate à pandemia. Mesmo os partidos mais radicais, e temos um partido como o Chega, ou os partidos mais liberais como a Iniciativa Liberal, nessa fase estiveram, de certa forma, bastante alinhados. Houve uma espécie de tréguas. Houve quase uma trégua pandémica ali até junho, que nos mostrou esse padrão. Aliás, nós tínhamos o líder da oposição, Rui Rio, a dizer não é tempo para lutas partidárias, o tempo é para salvar o país. Portanto, isto é muito indicativo do que foi o papel da oposição nesse primeiro, que no fundo foi um curto espaço de tempo, mas que teve um impacto forte na adesão das populações a estas medidas. Até que ponto é que isso não significa a percepção de que não havia alternativa? Isso é muito interessante, porque uma das estratégias do governo também, e bem sucedida nessa fase da pandemia, foi a incorporação de conhecimento dos especialistas nas medidas que sugeria e que implementava. Nós vimos desde muito cedo especialistas da DGS, académicos, virologistas, epidemiologistas, a apoiar e a validar publicamente as decisões do governo. Portanto, passou um pouco a mensagem de esta é a verdade da ciência. E há este risco em crise, esta tentação de se confundir o que é uma decisão política com a verdade da ciência. Seja lá isso o que seja, a verdade da ciência, porque a ciência, para ser ciência, tem que ser falsificável, portanto é sempre temporária, não é? Mas há sempre este risco, esta tentação de, ao querermos validar as nossas decisões executivas, porque há a pressão da ação rápida, atempada e eficaz, e a melhor forma de o fazer perante a opinião pública parece ser legitimá-la e validá-la com evidência empírica. E isso faz todo o sentido. O Alastair Campbell há pouco disse que nós devemos ouvir quem sabe. Não devemos é fundir ou confundir as duas coisas. Porque uma coisa continua a ser a ciência, outra coisa continua a ser a decisão política, e a decisão política é sempre uma opção. E como é sempre uma opção, existe sempre uma alternativa. E isso é que permite às populações poderem responsabilizar os decisores políticos por essas opções, que não são nem verdades absolutas, nem alternativas sem alternativas. Então, Edna, eu vou pegar nas suas palavras e passar de novo à Ana para lhe fazer uma pergunta que vem de uma das pessoas que está a assistir ao nosso debate e que pergunta o que é que explica esta tendência dos portugueses em acatar facilmente as decisões do estudo, em ser pouco contestatário comparativamente a outros países. Será cultural ou terá mesmo raízes no Estado Novo? Ok, é uma boa pergunta. Existe um trabalho de um sujeito chamado Christopher Vlesian, que é inglês,
que detecta que na Europa do Sul existe uma tendência e que destrinça a Europa do Sul da Europa do Norte, uma tendência que faz com que os seus cidadãos sejam mais facilmente obedientes a orientações que privem a sua liberdade e que condicionem a sua autonomia. Portanto, nós, Europa do Sul, e provavelmente Portugal, pelo menos agora no contexto da pandemia, Portugal de uma forma particular, aquilo que se verificou foi efetivamente uma população que foi muito complacente, foi obediente, acatou as orientações. Aliás, os portugueses começaram a ficar em casa antes mesmo de serem dadas orientações nesse sentido. Uma das razões poderá ser efetivamente a nossa cultura política de obediência. Mas, portanto, acha que é mais cultural do que propriamente reflexo de uma democracia que ainda não tem 50 anos? A nossa democracia já começa a não ser nova. Quando se diz que a democracia em Portugal é nova, 50 anos já não é propriamente, consolidou-se em 82, portanto já não é propriamente uma democracia nova. Poderá haver resquícios do Estado Novo, isso poderá também ser uma das explicações, mas penso que uma das razões fortes para este acatamento teve a ver com uma coisa de que já se falou aqui, que foi o medo, o sentimento de ameaça, e uma coisa também de que ainda não se falou, mas que teve também muito relevo, que foi o papel dos mídia, a forma como os mídia deram uma ênfase muito grande na fase inicial da crise, àquilo que se estava a passar em Itália, e o alerta que era dado de Itália de que era uma questão de tempo até chegar a Portugal. Portanto, é o medo, portanto, é o medo a funcionar, sim. Penso que o medo será... Não são dados que eu tenha analisado, mas... Enfim, penso que é uma razão forte para as pessoas terem acatado. O que estava em causa era a própria sobrevivência, em última análise, a própria sobrevivência. Francisco, o que é que os responsáveis políticos, seja a nível de governo, a nível de parlamento, a nível de oposição, a nível de outras entidades, outras instituições, seja a Provedoria de Justiça, seja o próprio Presidente da República, o que é que poderiam ter feito e não fizeram para, de certa forma, estimular a reação da opinião pública, o questionar da opinião pública, ou será que tiveram exatamente responsabilidade no sentido oposto de tentar nós amaciar... Nós pedir aos políticos para estimularem a liberdade da opinião pública? Acho que é melhor não contar com isso. Mas... Achas uma má ideia? Não acho uma má ideia. O problema é que é impossível e não lhes interessa isso. Mas repare, eu queria só dizer qualquer coisa quanto a isto, acabando por, se calhar, responder a isso. Primeira coisa, essa coisa do Estado Novo, eu sempre achei que o Estado Novo não foi culpado de nada. O Estado Novo é o resultado da forma de ser português. É isso, quer dizer, também é aquilo, a democracia tem, a nossa democracia tem as limitações, tem limitações que resultam da nossa forma de ser. E reparem como, já agora fazendo a ponte para aquilo também que disse há pouco o Alastair Campbell, que é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, eu sempre gostei muito dele e do mito que havia à volta dele no tempo do Tony Blair, mas ele dizia uma coisa que eu acho que é muito importante que nós tenhamos aqui em conta. Reparem como a percepção em Portugal é de que o nosso governo atuou de forma quase perfeita na pandemia. Foi rápido, foi célere, resoluto, e que o governo britânico foi exatamente o contrário. Fechou o país tarde. Há essa ideia. O Reino Unido fechou 5 dias depois de Portugal, por aí. Nós fechámos dia 19, fechar mesmo, primeiro as escolas dia 13, aliás, não sei se lembram, as escolas fecharam, depois do Primeiro-Ministro dizer que as escolas não iam fechar porque os próprios especialistas estavam divididos. O Reino Unido fechou a 23. E porquê é que eu acho que há esta diferença de percepção? Porque, de facto, em países como o Reino Unido, a opinião pública é muito mais exigente, é mais cacofónica, se quiser, há mais confusão democrática, e eu acho que é assim que deve ser. E, portanto... E o que é que isso nos diz? Há um desrespeito intrínseco, ou um desrespeito inicial pelo poder, e eu acho que isso é saudável. E em Portugal não há. Isso não há. Só Francisco, o que é que isso nos diz da maturidade da nossa democracia? Provavelmente um dos grandes testes que esta pandemia proporcionou é exatamente isso, é a maturidade da democracia. Repare no seguinte, eu faço agora uma ponte com o que eu disse, com aquilo que eu queria dizer, aliás, para terminar a última intervenção. As televisões tinham sempre os especialistas e pessoas de documentário, enfim, era uma delas. Repare, eu não conheço quase ninguém que fizesse comentário que não tivesse
passado pela pandemia e pelos lockdowns de forma confortável. Eu, quer dizer, não tenho vergonha de dizer isso. Para mim, a pandemia foi ótimo, não perdi rendimento, pude trabalhar a partir de casa, tive mais tempo com os meus filhos, com a minha mulher, fazíamos jantares e almoços como não fazíamos há muito tempo. E depois eu ia para a televisão e ia dizer, muito bem, é isso mesmo, continua o lockdown, tem que continuar. Os especialistas, que nós ouvimos os especialistas, é preciso dizer o seguinte, nós ouvimos os especialistas sobre saúde pública e virologia. Nós não ouvíamos especialistas sobre psicologia comportamental, praticamente só partido. O governo depois resolveu fazer uma task force, da qual nunca se ouviu nada, sobre cientistas comportamentais. Não ouvimos especialistas sobre o impacto que ia ter na economia. E, portanto, aquelas pessoas que estavam de facto a sofrer com a pandemia, as pessoas dos pequenos comércios, dos cafés, as pessoas que tinham a trabalhar à jornada, como se dizia antigamente, as pessoas que ganhavam ao dia na construção civil, essas pessoas sofreram imenso. E que sofreram com as desigualdades que cresceram com a pandemia, sofreram também com um tipo de desigualdade que é a de não terem acesso ao espaço público. E o espaço público, o espaço público que determinava aquilo que o governo fazia, era um espaço público relativamente ao qual o governo estava cheio de ângulos mortos. Cheio de ângulos mortos. O governo dizia, vamos fechar, porque os virologistas disseram que isto está a crescer, etc. E nós, então, isto é um governo sério porque está a ouvir os especialistas. Nós só muito tarde é que percebemos que devíamos ouvir outros tipos de especialistas. Nós não estávamos a ouvir os especialistas, estávamos a ouvir alguns especialistas. E depois ouvíamos os comentadores que faziam uma outra camada de informação para as pessoas, que eram aquelas pessoas que verdadeiramente não estavam a sofrer assim tanto com a... E aí o facto da comunicação social também estar confinada em grande parte, portanto, não, isso é outra coisa. Agora deixa-me dizer... a falta de reportagens de terreno, não é? Claro, a falta de um mergulho no Metropolitano às 7 da manhã. Jornalismo feito em casa. Exatamente. É uma coisa absolutamente extraordinária. Uma coisa extraordinária. O jornalismo todo em Portugal estava a fazer notícias de casa, em vez de ir para os transportes públicos do dia de Sintra, para o metro que vem da Maia, etc. Devia lá estar, a arriscar, como vai para a guerra também. E isso não estava a acontecer. E, portanto, sim, há um problema. E, portanto, voltando só para responder diretamente agora à questão. Porquê é que em França há os conflitos que há? Porquê é que há os coletes amarelos? Porquê é que em Inglaterra há muito mais... Claro que o Boris Johnson deve ser criticado por causa do seu diletantismo e aquela forma que ele acha que ainda pode fazer política como o de Israel e pode ser escritor e primeiro-ministro ao mesmo tempo. Mas porque nesses países, por muito absurdas que sejam as críticas, essas críticas existem e quase toda a gente tem, de uma forma ou de outra, nem que seja da forma violenta dos coletes amarelos, voz. Mas por isso é que eu te perguntava se mesmo a nível político, se não houve falha de alguns protagonistas que poderiam mesmo ter estimulado, espicaçado a opinião pública. Tu dirás, é impossível, nenhum governo faz, mas há oposições, há provedoria de justiça, há partidos mais radicais. Quer dizer, aqui não, dá a impressão que tudo teve durante muito tempo numa ausência. Porque como a opinião pública é amorfa, peço imensa desculpa por ser assim tão drástico, as cadeias ou as instituições de representação também não se sentem estimuladas a fazer outra coisa. Nós não vimos propriamente o Chega lá dizia de vez em quando, atenção, que a economia não pode parar, etc. A Iniciativa Liberal, que é a Iniciativa Liberal, também, até foi uma vez para fazer uma iniciativa política. Para fazer uma iniciativa política, era aquela coisa sardinhada ou não sei o quê. Que é como se fosse um comício com uma sardinhada, como há muitos, sempre houve, nas aldeias e nas autárquicas. Achou que tinha que pedir autorização ao Presidente da Câmara. E uma vez na televisão, com um dirigente deles, disse, mas vocês não têm que ir pedir ao Medina nada. Vocês fazem, porque é uma ação política, na lei não tem que pedir. Não, mas nós queremos... Quer dizer, até a Iniciativa Liberal, o Partido Liberal cheio de libertários, estava cheio de pruridos e tinha que ir pedir ao Presidente da Câmara para fazer uma ação política, quando já o PCP tinha feito, e bem, não sei quantas coisas políticas, porque não tinha cá a pedir autorização e não sei o quê, e a Iniciativa Liberal, que podia ter sido, mas lá está, é liberal à portuguesa, porque também percebe qual é que é a nossa cultura. É muito difícil liberar. Então, Francisco, deixa-me passar à Edna, também com uma pergunta que vem da plateia, exatamente sobre os populismos. Será que os partidos populistas vão beneficiar da crise humanitária e social causada quer pela pandemia, quer também pela guerra da Ucrânia? Ou vamos continuar, pelo menos em Portugal, a ter os liberais à portuguesa e os populistas à portuguesa?
a questão dos populistas, a questão dos populismos é muito atrativa, não é? E tem estado... É muito real, é bom estar atento, não é? É isso que eu ia dizer. É muito atrativa porque, além de ter estado presente nos países próximos da União Europeia, agora começa a ser muito presente no nosso espaço público também. Portanto, é importante refletirmos sempre sobre ela. O Carlos Jalali, logo no início da pandemia, eu penso que foi para um podcast, não tenho bem a certeza, mas ele disse que sugeriu que esta era uma pandemia, eu acho que foi esta a expressão, fortemente antipopulista. Estamos perante uma pandemia antipopulista. E antipopulista por várias razões que ele elencava, mas uma delas era exatamente porque atingia todos e todas da mesma forma. Ou seja, todos e todos eram passíveis de ser atingidos da mesma forma. Isto quer dizer que aquela antítese entre povo e elite, nós e eles, bons e maus, era dificilmente aproveitada pelo discurso populista. Claro que mais tarde viemos a perceber que, tal como ele disse no início deste encontro, estávamos todos a viver a mesma tempestade, mas não tínhamos exatamente todos os mesmos meios de salvamento, nas palavras dele, não é? Mas então, regressando a essa questão, realmente os populismos tiveram dificuldade em fazer um aproveitamento desta crise pandémica nesse sentido. Não era fácil distinguirmos uma vida da elite privilegiada e que agia contra o povo. Mas, no entanto, um outro traço dos populismos é a promoção da desinformação e o descrédito do conhecimento científico de especialistas. E nesse ponto específico, eu acho que, menos em Portugal do que em outros Estados, os populismos, sim, aproveitaram esta crise pandémica. Veja-se o exemplo de Trump, de Bolsonaro, enfim, tudo fizeram para desinformar, desacreditar e até ridicularizar os cientistas que sugeriam ou que apresentavam evidências empíricas das suas áreas de especialidade. Dito isto, acho que é importante, como alerta para o futuro, também estamos aqui a pensar um pouco no futuro, não é? Pensar que, muito embora isto se tenha feito notar de uma forma menos relevante no contexto português, não podemos deixar de pensar que os confinamentos levaram-nos a todos para casa e fizeram com que a informação e a comunicação começasse a operar nos meios digitais e principalmente nas redes digitais. Todos nós passamos a ser produtores de informação, disseminadores de informação ou de desinformação. Passou a haver uma ausência de intermediação muito maior pela intensidade com que estava a ser vivida essa realidade. E aí sim, o escrutínio pela informação que é disseminada nas redes digitais é um alerta muito importante para o futuro. A importância desse escrutínio constante, não na minha perspectiva, na limitação da liberdade de expressão, exceto em casos de incitamento ao ódio ou difamação, etc., mas pelo fortalecimento do pluralismo e pelo fortalecimento das vozes de moderação e de tolerância e de respeito pela opinião contrária. E acho que isso foi um alerta que a pandemia nos deixou, foi o possível aproveitamento que os populismos retiraram deste contexto e é um fator a que já estávamos atentos antes, mas que foi potenciado de uma forma muito forte nestes últimos 2 anos, penso eu. Ana, passando disto para uma outra conclusão do estudo que nos diz que o gap aumentou em termos da participação política dos portugueses, ou seja, aqueles que já participavam um pouco, passaram a participar muito menos e isso tem muito que ver com o estrato social e económico a que pertencem. Ou seja, também aí na capacidade das pessoas acompanharem a atividade política e terem até alguma participação nela, os mais fracos ficaram mais fracos. Sem dúvida. Esse foi um dos pontos mais surpreendentes do nosso projeto. O exercício que nós fizemos foi, enfim, replicar em grande medida o trabalho que tem sido feito, sobretudo relativamente aos Estados Unidos, e comparar aqueles que estão nos extremos, tanto em termos de rendimentos como em termos de escolaridade.
e avaliar em que medida é que, comparando com o período pré-pandémico, após a pandemia, de facto, há algum tipo de alteração. E há, efetivamente, alteração. Portanto, o gap que já era grande entre esses indivíduos mais vulneráveis e aqueles indivíduos com mais recursos, era um gap que já grande antes da emergência e da pandemia. Por exemplo, em termos de manifestação de interesse pela política, nós tínhamos 1/3 destes indivíduos com menos recursos a manifestar interesse pela política, conquanto aqueles com mais recursos são 2/3 que manifestavam interesse pela política. E este padrão repete-se, embora com algumas nuances, mas repete-se ao nível dos outros indicadores que trabalhamos, como a informação política, como a capacidade de se situar do ponto de vista ideológico, e isto em termos de competências políticas, de informação política, de envolvimento político. E depois medimos também a parte da participação. Analisámos o voto e formas de participação, aquilo que são as formas de participação designadas de não convencionais, como a assinatura de petições, o manifestar opiniões políticas em redes sociais, boicotar produtos, participar em manifestações públicas. E, neste caso, aquilo que detectámos foi que havia um decréscimo em período pandémico, o que é natural, as pessoas ficaram confinadas, portanto, não havia manifestações e mesmo outro tipo de atividades sociais ficaram imensamente constrangidas, o que significa que este tipo de participação política decresceu. A particularidade é, mais uma vez, a participação dos mais pobres e menos escolarizados era muito baixa. Temos, por exemplo, valores na ordem dos 5% de respondentes ou menos a dizer que participou neste tipo de atividades antes da pandemia e pós-pandemia passa para valores na ordem de 1% ou menos. Ou seja, estes indivíduos não participam do ponto de vista político ao nível destas modalidades não convencionais. Mas, em contrapartida, aqueles com mais recursos participam numa escala imensa. 60%, 30% dos nossos respondentes dizem participar ao nível destas modalidades não convencionais de participação. Isto é um ponto, só mais um aspecto, é um ponto relevante porque nós podemos pensar, tudo bem, nem todos temos que ter interesse pela política, nem todos temos que participar de igual modo, e enfim, nós somos diferentes e simplesmente uns podem querer estar mais envolvidos e outros podem querer estar menos envolvidos. O problema é que nós sabemos que isto tem consequências. O facto dos indivíduos estarem menos envolvidos politicamente faz com que a sua voz seja menos ouvida na esfera de decisão política. E isto está diagnosticado, não é pura especulação. Os estudos que têm sido feitos, sobretudo nos Estados Unidos, porque este tema tem sido trabalhado de forma bastante exaustiva, aquilo que se verifica é estes indivíduos com menos recursos socioeconómicos tendem a não conseguir fazer chegar as suas preferências políticas, os seus interesses, não conseguem fazer chegar os seus interesses à decisão política e, portanto, são ignorados. E, ao serem ignorados, isso faz com que a sua condição socioeconómica desprivilegiada seja reforçada. Ou seja, isto é completamente circular. Há um trabalho muito interessante de um sujeito chamado Larry Bartels, que trabalha sobre os Estados Unidos, e que tem uma obra chamada Unequal Democracy, e que demonstra isto de uma forma absolutamente avassaladora, e referindo que é um círculo que tende a auto-reforçar-se. E a grande preocupação que sai das nossas conclusões relativamente ao crescimento da desigualdade é, pensando que, eventualmente, estas desigualdades poderão ter um caráter mais estrutural ou que que não seja possível estabelecer pelo menos uma recuperação relativamente aos padrões pré-pandemia, que não eram bons, mas eram mais satisfatórios, que isto vá aumentando esta condição desprivilegiada e que faça com que estes segmentos mais pobres, menos escolarizados, sejam esquecidos pela tomada de decisão política. Francisco, apesar desta crescente desmobilização das pessoas para a atividade política, no fundo havia como se houvesse outras prioridades, a verdade é que durante esta pandemia houve duas grandes eleições nacionais, uma para o Presidente da República e outra para o Governo, e a abstenção não aumentou, e quer o Governo conseguiu aumentar a sua maioria, passou de uma maioria simples para uma maioria absoluta, e o Presidente da República também foi reeleito com uma votação quase esmagadora. O que é que isto nos diz? É mais uma vez a segurança, cristalizar o que está, ou é verdadeiramente o reconhecimento de que quem estava à frente do barco conduziu bem? Acho que é uma mistura das duas coisas. Portugal, ao contrário do que dizem e o que muita gente às vezes até anseia, é um país muito de centro. Também é o lado de centro.
percebi, decente. Decente também. Há uns mais do que outros, como todos os países. Mas é um país, quer dizer, eu há pouco falei dos reversos da medalha das coisas. Eu há pouco fui um pouco cáustico, se quiserem, pessimista, até contra mim, e contra mim falava, atenção, porque não era só por causa daquela coisa dos comentadores, era porque eu, quando o governo mandou toda a gente para casa, meus amigos, eu estava em casa há muitos dias, eu nisso não sou, eu próprio sinto que tenho, na análise, ângulos mortos, que tenho que estar, quero estar sempre a tentar cobrir, tenho que estar sempre a tentar olhar para aqueles que não pensam como eu, porque eu sou sociologicamente, politicamente, intelectualmente, tudo o que quiserem, desse campo mais para a direita, mas do campo do centro, digamos assim, da moderação, uma confiança intrínseca de que é nesse campo da moderação que está a boa governação e etc. Portanto, eu acho que num momento de medo isso acentuou-se, sendo que para além disso também convém olhar para outras circunstâncias do nosso momento político ou social que tinha a ver com uma oposição incapaz, que não mobilizava, Sim. Candidaturas presidenciais que não eram também propriamente mobilizadoras, um Presidente da República que era visto como que era respeitado por toda a gente, e aliás viu-se, reparem, se houvesse em qualquer, e mostra também o que é Portugal, não sei se lembram dos debates, mas os debates com o Marcelo Rebelo de Sousa não houve nenhum candidato que não fosse, que o tratasse com obséquio. Não houve nenhum Basílio Horta contra Soares, quando tentou ser mais, como se diz agora, enfim, caceteiro. Mas isso significa que estamos mais brandos ou que somos brandos? Estamos mais? Não sei se estamos mais. Eu acho que o facto da pandemia se calhar ter sublinhado isso não quer dizer que tenha acentuado. Sublinhou, é um template mais próprio, mais adequado para ver isso. Agora, eu não sei se o futuro vai mudar muitas coisas, porque, repare, eu também sinto que o António Costa também teve a maioria absoluta que teve, porque, estou perfeitamente convicto disso. Não foi por causa da pandemia? Pode ter sido pela pandemia também, que as pessoas, pronto, a percepção que a gestão foi, mesmo quando houve coisas más, sim, eu próprio também sou capaz de dizer que se calhar outras pessoas ali naquela altura, perante o desconhecido, se calhar não faziam nada muito melhor. Mas o que eu acho que houve também é, por exemplo, eu acho que o PSD foi claramente prejudicado por isso, a ideia da aproximação ao Chega atira muita gente do campo do centro para o PS. E eu acho que isso também é uma lição. Eu vejo muita gente a dizer que é exatamente o contrário. Que é que dizer que o Chega pode ser, fazer parte do governo, faz com que o Chega desça nas intenções de voto. Não vejo nada disso, acho que é exatamente o contrário. Quando se valoriza o Chega, quando for um parceiro normal, será normalizado e, portanto, crescerá. E eu acho que isso, pelo menos, quer dizer, eu vejo à minha volta pessoas do centro, pessoas que sempre votaram no PSD, até mais à direita, e que não querem nada de conversa com o partido radical. Há um amigo meu, acho que já o disse publicamente ele, portanto eu posso dizer quem é, que é o Nuno Melo, que é o líder do meu ex-partido, que diz uma coisa interessante, que é o CDS está à direita, o CDS está, como é que era? Eu falava do perspectiva do CDS, o CDS é a direita do regime, o Chega está à direita do regime. E eu acho que é uma forma muito boa de colocar, não sei se ele depois levaria isso à letra, mas eu acho que isso me mostrou, só para não quero circunstanciar muito a intervenção na política corrente, mas eu acho que as eleições mostraram isso, mostraram que o país gosta de soluções, gosta do conhecido, gosta de soluções brandas e moderadas. Arrisca pouco. E entre o Rui Rio, que não chegava lá sozinho e tinha que levar na mochila o Dr. Ventura, preferiu entregar-se ao mal conhecido, que era António Costa. Muito bem. Edna, houve um pouco a ideia durante esta pandemia, muita gente disse isso, muita gente escreveu isso, que o mundo ia mudar, o mundo mudou e que depois disto nada seria igual.
Isso faz sentido? Houve um poder transformador nesta crise ou se calhar aplacada a confusão, o drama, o medo, fica tudo na mesma? Mesmo em termos de saúde da democracia portuguesa? Vamos ver. A resposta para essa pergunta é vamos ver, porque na verdade nós ainda estamos todos a ver como a pandemia se vai desenrolar, ainda estamos todas a vivê-lo e é muito difícil fazer prognósticos antes do final do jogo. Mas está otimista ou não? Mas eu ia dizer isso, há autores extremamente céticos que nos dizem que isto já aconteceu no passado, já vivemos crises semelhantes e houve um entusiasmo quase instantâneo sobre agora é que vamos mudar tudo. E, na verdade, depois das suas necessidades básicas serem satisfeitas, as pessoas têm uma memória curta sobre o sofrimento que passaram. Mas eu acho que, mais do que fazer prognósticos, é importante deixar esta nota positiva, principalmente sobre o caso português, que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades que nós, enquanto indivíduos, sentimos no nosso dia-a-dia, o Estado português é daqueles que, avaliado por várias instituições internacionais, tem um grau muito baixo ou quase nulo de violações graves à democracia. É dos poucos países na Europa que o tem. Mas deixam um alerta, este otimismo tem que ser contido, porque a saúde da democracia está diretamente dependente do escrutínio e da reavaliação que tem que ser feita constantemente e da medida em que as decisões e as restrições impostas durante a pandemia são ou não são levantadas e de que forma. Portanto, eu acho que para sermos otimistas temos que assumir que o nosso papel enquanto escrutinadores e avaliadores constantes da decisão pública não pode ser esquecido. Acho que o otimismo está diretamente dependente dessa nossa função enquanto indivíduos. E sobre isso, Edna, há aqui uma pergunta que vem da plateia muito a propósito e que eu estou obrigada mesmo a lê-la em voz alta enquanto jornalista. Pergunta como é que se pode responsabilizar os mídias pela influência que têm no comportamento das populações, sobretudo em alturas de crise, e como melhorar os mídias? É uma grande pergunta e tem que ver com isso, tem que ver com a necessidade de ou destapamos aquilo que é a realidade ou a percepção dessa realidade acaba por ser muitas vezes bastante mais macia do que seria se tudo estivesse mais às claras. Ana, como autora desta parte do estudo, o que eu lhe queria perguntar também é que conclusões é que acha que devemos tirar para o futuro? Se formos confrontados com uma situação semelhante daqui a uns tempos, quais é que são as principais recomendações em termos de sistema político e democrático? Várias recomendações, muitas delas óbvias e que já foram faladas aqui e têm sido debatidas. Uma delas, a mais premente, a capacitação da capacidade de resposta do próprio governo. Quando a pandemia emergiu, um dos grandes receios relativamente ao caso português seria a incapacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde de dar resposta. Quando tínhamos o Serviço Nacional de Saúde espanhol e italiano a colapsar, sendo serviços bastante mais robustos do que o português, o grande receio era simplesmente que, no caso português, houvesse uma catástrofe. Acabou por não se verificar, mas, no entanto, é definitivamente um ponto em que tem que haver acautelamento. E, de modo geral, aquilo que foi dito desde ontem, o facto de ter que haver aqui uma memória institucional, uma aprendizagem, uma incorporação do risco nas políticas públicas, o pensar a curto prazo, nem sempre pode ser o mais popular. Medidas políticas a curto prazo podem ser aquelas que são mais eficazes para os governos, para a sua capacidade de reeleição, mas para problemas com a dimensão, a gravidade de uma pandemia, tem que haver um pensamento que vá além dessas medidas de curto prazo. Portanto, tem que haver uma monitorização do risco e tem que haver uma capacidade de responder a novos desafios que seguramente, nós já ouvimos falar disso aqui, noutros contextos também, que seguramente nos vão ser colocados por outras pandemias. E depois há outras questões menores, mas não sendo menores são igualmente relevantes. A melhoria da capacidade de comunicação do governo. Aliás, a excelente palestra a que assistimos anteriormente focou precisamente isso.
Sabemos que um dos problemas que se colocam em termos de legitimidade e de satisfação relativamente à democracia passa em grande medida por aquilo que os indivíduos percepcionam como sendo o trabalho feito pelo governo, e aqui a comunicação tem um papel fundamental. O conseguir encontrar mecanismos também que sejam alternativos, por exemplo, para a realização de eleições, para que a democracia não fique em suspenso nestes contextos pandémicos. Enfim, e outros problemas, outras soluções para outros problemas. E há uma nota que eu queria deixar aqui. Nós estamos muito focados, o tema deste painel é os desafios que a pandemia coloca à democracia. E estamos muito focados no efeito da pandemia na nossa democracia, quando na verdade existem outros problemas e outras razões para estarmos bastante mais preocupados com a nossa democracia do que propriamente a pandemia. Nós somos avaliados... Isso é o regresso à primeira pergunta. É exatamente o que é que pesou mais nas pessoas, se foi a preocupação com a questão da saúde, se é a preocupação com as questões económico-sociais, não é? Durante a pandemia foi a saúde e, portanto, houve quase um engavetamento daquilo que foram também consequências bastante lesivas para a vida dos portugueses. Agora, o seu alerta é que devemos desengavetar as questões económico-sociais em paralelo. Portanto, é necessário um equilíbrio mais bem alcançado entre as duas coisas, é isso? Mais do que isso, do funcionamento da própria instituição de democracia. Aquilo que alguns organismos internacionais têm vindo dizer nos últimos anos, e coincide com o período da pandemia, mas a razão de ser não é propriamente a pandemia, o que estes organismos nos têm vindo dizer é que tem havido uma desqualificação da qualidade da democracia em Portugal. Temos o VIDEM, por exemplo, temos o Economist, e eu não dramatizo estes resultados, portanto não quer dizer que a nossa democracia esteja em risco, mesmo porque nós, nesse downgrading, nesse decrescer do ranking, não estamos sozinhos. Por exemplo, o VIDEM diz que é Portugal que decresce de 20, comparativamente ao período anterior, decresce de democracia liberal para democracia eleitoral, mas diz também que o caso austríaco desce igualmente. E no caso do Economist é Portugal e França, portanto são casos de democracias consolidadas e relativamente insuspeitas. Portanto, eu não dramatizaria estes resultados, mas penso, no entanto, que haver mais do que um organismo internacional a classificar a nossa democracia como estando numa trajetória que é decrescente deve-nos fazer preocupar como sistema político e, sobretudo, deverá fazer preocupar os líderes políticos, porque, na verdade, as razões que são encontradas para este downgrading estão em grande medida relacionadas com decisões dos nossos políticos, como, por exemplo, no caso do Economist, algumas das razões que são mais realçadas é o facto de ter havido uma suspensão dos debates quinzenais, que implica, obviamente, uma diminuição do escrutínio do trabalho do governo e enfim, isso é uma limitação relativamente àquilo que é a monitorização e a necessidade de resposta do governo perante o Parlamento, e isso é, de facto, um problema. E outro dos problemas que é identificado tem a ver com a renomeação do Presidente do Tribunal Constitucional, que é uma figura que é fundamental para a transparência dos processos democráticos, para as despesas públicas, e que é referido também como argumento para ter havido esse decréscimo. Mas isto para dizer, haveria mais coisas a dizer sobre isto. Imensas porque os coisas problemas... e provavelmente não encarar essas organizações, essas instituições como forças de bloqueio, mas sim como pilares essenciais para a saúde da democracia. Eu acho que nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, portanto, resta-me agradecer-vos a participação neste debate e agradecer também às pessoas que tiveram a assistir, e julgo que, em termos da conclusão possível, há um sinal de otimismo, é que se a saúde da democracia não foi estruturalmente posta em causa pelos portugueses durante a pandemia, também não restam dúvidas de que há uma maturidade democrática que precisa de ser aprofundada no país e, portanto, há realmente um problema de saúde na democracia portuguesa que exige rapidamente medidas, atenção, eventualmente uma oposição mais musculada, e eu julgo que há uma dúvida também que fica para o futuro, é que se os novos partidos, sobretudo o Partido Radical como o Chega, ou um partido liberal como a Iniciativa Liberal, essas são as novidades recentes do xadrez partidário português, se esses partidos crescerem
e se no futuro formos confrontados com uma crise similar, provavelmente as coisas passar-se-ão de outra forma. Julgo que esse é talvez o grande ponto de interrogação que fica no ar. Agradeço a todos e pronto, e por hoje o nosso tempo acabou.